Olá, boa noite. Hoje nós vamos falar sobre autoconfiança, que é a confiança em você mesma. Por que a autoconfiança é algo tão importante? Vamos pensar aqui numa questão. Se você não confia em alguém, você não vai dar tarefas importantes para essa pessoa executar, porque você não acredita na capacidade dessa pessoa, você não acredita que ela vai conseguir fazer, então você não vai atribuir tarefas para essa pessoa. E se você não confia em si mesmo, como você vai dar algo importante para você fazer? Algo grandioso. A mesma coisa com a pessoa e com você. Se você não tem confiança em si mesmo, você não vai acreditar na sua capacidade, não vai colocar coisas importantes para você fazer, não vai ter metas grandes, não vai definir um propósito grandioso para você. Porque você sempre vai ficar naquele medíocre, naquele mediano, sempre vai querer estar igual todo mundo, porque você não tem coragem de atribuir alguma tarefa grande, alguma tarefa importante, porque você não confia em você mesma. Mediocridade, a palavra que eu falei, significa de qualidade média, comum, mediano, modesto, pequeno, sempre fica na média, igual todo mundo. E como que a gente sabe se a gente tem essa autoconfiança ou se a gente não tem? Eu vou listar aqui, vou fazer um checklist de pessoas que não são autoconfiantes. O que elas têm? Quais são as características dela? E aí você vai pensando, trazendo para sua vida, anota o que você achar necessário, para ver com o que você se identifica. Então, primeira coisa, você deixa de fazer muita coisa por medo? A pessoa que não tem autoconfiança sempre tem medo. Ela tem medo de falhar, ela tem medo do que as pessoas vão pensar, ela tem medo do que pode acontecer. E a pessoa autoconfiante, ela pode até sentir medo, mas ela confia no processo e ela faz mesmo que ela esteja com medo, ela vai mesmo com medo. Então, a pessoa que não tem autoconfiança, ela tem medo e paralisa, mas a que é autoconfiante, ela faz assim mesmo, mesmo com medo. Você é uma pessoa insegura? A falta de segurança em realizar, em falar, em se posicionar nas diversas situações é característica de pessoas que não possuem autoconfiança. Se falta segurança, é porque falta autoconfiança. Agora, outra pergunta. Você se sente incapaz? Quando você olha as circunstâncias que se apresentam à sua volta, você se sente incapaz de resolver, você se sente incapaz de ultrapassar certas barreiras, de vencer certos desafios, você sempre acha que aquilo é muito difícil, que você não tem conhecimento suficiente, que você não sabe como. Se você apresenta essas características, você não é uma pessoa confiante. Você tem a sensação constante de que não é bom o suficiente? Sempre tenta agir de forma diferente do seu natural para causar uma boa impressão? Você deixa de ser você mesma, por exemplo, para ir a uma reunião, ir a algum lugar, se apresentar. Você tenta ser uma outra pessoa, se posicionar de uma outra forma, falar de uma outra forma, porque você acha que quem você é de verdade, se você agir naturalmente, você não vai causar uma boa impressão. Porque você acredita nisso mesmo, que se você for você mesma, as pessoas não vão gostar de quem você é. Então você sempre quer causar uma boa impressão. Então você sempre finge ser quem você não é. Outro ponto. Você é muito ansiosa? A ansiedade é o quê? Excesso de futuro. Você sempre está preocupado com uma situação por vir, alguma coisa que pode acontecer. Significa que você não está confiante no seu presente, porque você está sempre se ocupando antecipadamente com algo que pode vir a acontecer. Por que eu estou dizendo que pode vir a acontecer? Porque nem sempre acontece. Muitas vezes a gente se preocupa com coisas que realmente não acontecem. Ela só existe aqui na nossa cabeça. Mas a gente tem essa preocupação, a gente se ocupa antecipadamente de um problema, de alguma coisa que a gente precisa resolver no futuro e que nem sempre é uma realidade, que nem sempre acontece. Outro sinal de pessoas que não têm autoconfiança: ciúme, inveja. Esses também são sinalizadores dessa falta de confiança. Porque a pessoa que tem ciúmes, tem inveja, ela sempre sente que está em perigo, sempre sente que está correndo risco. Por isso surgem esses sentimentos de ciúme, inveja, porque ela coloca o outro como uma pessoa muito mais importante do que ela. Então ela tem esses ciúmes do outro porque ela não se sente à mesma altura da outra pessoa. Ela tem inveja do outro porque o outro representa mais do que ela. A outra pessoa tem coisas que ela não tem, possui habilidades que ela não possui. Então ela sempre se coloca em condições de estar inferior às outras pessoas. Reclamação, justificativa e crítica a outras pessoas também é um forte sinal de falta de autoconfiança.
Por quê? Quando a pessoa confia em si, ela é poderosa, ela é bem resolvida, ela não tem tempo de ficar fazendo reclamação de tudo, não vai ser uma coisa recorrente, sabe? Ela não vai ter tempo de ficar criticando as outras pessoas porque ela está ocupada com o seu próprio projeto. Então, assim, não que uma pessoa que seja autoconfiante, ela não vá sentir insegurança em determinados momentos, ela não vai sentir medo, ela não vai sentir ansiedade. Claro que ela vai sentir, mas isso não vai ser recorrente, isso não vai ser todos os dias da vida dela, não vai ser em todas as situações. Em determinadas situações diferentes do que ela está acostumada, sempre vai surgir um medo, uma dúvida, uma insegurança, uma ansiedade em alguma questão, mas não é algo recorrente, ela consegue entrar nesse estado e sair desse estado, porque ela confia em si mesma, ela confia no processo e ela avança, ela não fica paralisada com todos esses sentimentos negativos, né? Então esse é um checklist básico para entender se você tem ou não autoconfiança. E é o que eu falei, não significa que a pessoa autoconfiante nunca vai ter esse tipo de sentimento. Só que não vai ser recorrente, né? Numa situação ou outra ela vai poder vir a sentir algumas desses sentimentos citados acima aí. Por que a gente precisa falar de autoconfiança nesse ponto? Nesse ponto que é a nossa quarta aula. Porque o que a gente tem buscado é olhar para dentro, entender quem a gente é, para a gente poder se posicionar tanto na nossa vida pessoal quanto na nossa vida profissional. Então, a gente precisa entender o seguinte: a nossa vida ela tem 2 pontos de referência básicos: a autorreferência e a objeto-referência. Então, a gente vai descobrir aí quais são esses 2 tipos de referência. A autorreferência é referência em mim mesma. E a objeto-referência é referência a alguma coisa, algum pensamento que eu construí, algo fora. Então, a objeto-referência é quando você faz referência a você pelos bens que você tem, pelo cargo que você ocupa, ou até por aquilo que você pensa a seu respeito, a imagem que você construiu de você mesmo. Você se identifica com essa imagem que você criou na sua cabeça, você cria essa imagem mental de você mesma, mas na verdade, isso não é a verdade sobre quem você é. Einstein se referia a esse tipo de mentalização que a gente faz, esse tipo de objeto-referência, essa inconsciência, né, de quem a gente é, como se fosse uma ilusão de ótica da consciência. Você vê, olha uma coisa, mas enxerga outra totalmente diferente. Então, você confunde quem você realmente é com uma imagem que você criou. E aí, todas as suas escolhas passam a ser baseadas naquilo que você acredita. E aí que surgem as falsas ideias. Por exemplo, quando eu tiver um carro do ano, eu vou ser respeitado. Quando eu fizer aquela viagem, eu vou me sentir realmente livre. Sabe, a gente começa a ter a referência de quem a gente é, que a gente vai ser mais quando a gente conquistar mais. Então vai surgindo essas falsas ideias de quando eu adquirir tal coisa, eu vou ser melhor. Quando eu alcançar tal posição, eu serei uma pessoa melhor. Serei mais do que eu sou hoje. Isso é uma ilusão. A gente nunca vai ser mais ou menos de quem a gente já é. Só que essa expectativa, né, que a gente cria de que quando eu fizer tal coisa, quando eu chegar ao cargo de diretoria, quando eu fizer tal ação, quando eu adquirir tal carro, quando a minha casa for uma casa lá num condomínio chique, eu vou ser mais, né? Eu vou ser uma pessoa mais respeitada, eu vou ser maior do que eu sou hoje. Isso tudo, essa expectativa que gera os sentimentos negativos, que gera o medo, a insegurança. Porque como a gente cria essa referência ao objeto, a uma coisa fora, uma imagem que a gente criou da gente, qualquer opinião alheia pode representar um fracasso, uma ruptura dessa imagem que a gente criou. Então, se eu tentar e eu fracassar, o que as pessoas vão pensar de mim? Se eu me expor e fracassar, o que as pessoas vão pensar de mim? A opinião dos outros, elas começam a interferir na importância que eu tenho. Se a gente não souber quem é, se a gente tiver essa ilusão de que a gente é algo atrelado a alguma coisa, a gente realmente, as pessoas podem interferir porque elas podem destruir, elas podem quebrar, romper essa imagem que a gente fez da gente mesma, né? Porque a opinião delas realmente vai ter valor. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu não quero dizer que você não deva buscar bens. Então você tá falando, Renata, que eu não preciso querer um carro melhor, não preciso ter uma casa melhor, eu não preciso querer uma posição melhor no meu emprego,
eu não preciso querer ser melhor do que eu sou. Não, você tem que buscar tudo isso. Você tem que buscar ter bens, ter ótimas experiências em viagens, ir nos melhores restaurantes. Sim, isso é bom, todo mundo gosta. Só que você não pode criar essa expectativa, essa ilusão de que isso vai tornar você maior do que você já é. De que essas experiências que você está adquirindo, esses bens que você está adquirindo, eu vou ganhar tanto por mês, eu vou ser uma pessoa... Não vai ser. Você vai ser quem você é. Só que você vai ter alguns bens que você não possui hoje. Você vai ter algumas experiências que você não tem hoje. É o que eu tô falando. Quando você se identifica com alguma coisa, como se você fosse aquilo que tem, é algo muito perigoso, porque você tem essa objeto referência, que é o que eu falei no início. A gente está se identificando com o objeto que a gente tem, e aí se por um acaso eu perco aquele objeto. Eu sou uma pessoa que tem uma casa no Limeira, que é um condomínio chique aqui em Resende, né? E aí por um acaso eu perco meu emprego, eu perco o que eu tenho, eu preciso vender minha casa e eu preciso morar lá na Cidade da Alegria, que é outro bairro em Resende. E aí? Eu vou me sentir deprimida, vou me sentir triste, porque eu me apresentava como alguém que possuía uma casa no Limeira. Eu era uma pessoa que toda a minha referência estava baseada no que eu tinha. Então, se eu perco aquilo que eu tenho, eu perco a minha referência. Eu não sei mais quem eu sou. Eu vou contar até uma historinha aqui, vou dar um exemplo para vocês próprio, que eu perdi minha referência um dia. Em 2011, quando eu me separei, o que aconteceu? Eu tinha casado cedo, né, com 18 anos, e aí quando eu me separei, eu pensei em determinado momento, mas quem eu sou agora? Eu fiquei dentro de um quarto escuro, fiquei presa dentro de mim mesma naquela falta, sabe, de segurança de quem eu era, de falta de identidade de saber quem eu era, porque eu era esposa de fulano. E de repente isso foi tirado de mim, ele saiu de casa, e aí, quem que eu era? Aí eu me deparei com uma Renata que não tinha projetos pessoais, não tinha sonhos e realmente eu não sabia quem era. Por quê? Eu era a esposa de fulano e o fulano foi embora e eu fiquei sozinha. O que aconteceu? Qual era o meu maior sonho naquele momento? Era construir a minha casa junto com fulano no terreno que a gente tinha junto. Esse era o meu sonho, eu não tinha nenhum outro projeto, nenhuma outra perspectiva, nada que fosse meu, que fosse referente a quem eu era. Só a objeto referência, que era a referência que eu tinha de quem eu era. Quem eu achava que era? A esposa de fulano, porque eu criei essa minha referência, essa ilusão de ótica, né, como dizia Einstein, de quem eu era projetada na outra pessoa, na objeto referência, que era algo fora de mim, tá? Então, o que aconteceu? Foi a primeira vez que eu me dei conta que eu não tinha nesses sonhos e projetos pessoais, e que a única coisa que eu tinha era esse sonho de construir a minha casa com fulano no terreno que a gente tinha junto. E nesse momento, eu me deparei comigo mesma e eu precisava juntar as minhas pecinhas e descobrir quem eu era realmente. E o que aconteceu? Eu olhei pra mim, fiquei sozinha comigo e descobri quem eu era? Não. Eu comecei a montar outras referências. Comecei a procurar outras referências para descobrir quem eu era. Eu fui inventando outros personagens. Eu fui buscando outras referências fora, né? É a Renata baladeira, é a Renata que gosta de balada. Então essa é quem eu sou agora. Não, agora a Renata não tá aguentando mais balada. Então ela não é mais a Renata baladeira. Quem é essa Renata agora? Então eu vou procurar outra referência. Como eu não sabia quem eu era, como eu não me olhava na minha essência, eu procurava sempre alguma coisa que fosse fora de mim. E aí o que eu tentei? Então, já que eu não tenho marido, já que realmente eu não sou mais quem eu achava que era, eu vou ser a Renata gostosona. Vou fazer uma plástica, vou arrumar uns peitinhos. Mas também não adiantou, porque essa não era eu, sabe? Eu não tava olhando para dentro, eu tava continuando, tentando substituir aquela referência que eu tive perdida por outra referência. Tem uma história de um bilionário que, quando teve aquela quebra na Bolsa de Valores, ele tinha 300 bilhões de dólares investido, ele perdeu mais da metade, ele perdeu 220 milhões e ele ficou com 80 milhões. E a referência dele era os 300 milhões que ele tinha. O que ele fez? Foi pro porão da casa dele e se suicidou. 80 milhões. O que é 80 milhões? Ele poderia viver, os filhos dele, netos, ele não ia conseguir gastar tudo.
Mas a referência dele era tão grande, tão forte, que ele era o milionário de 300 milhões, que ele não soube se reinventar, ele não soube se encontrar. E aí ele não achou outra referência de quem ele era. Ele continuou preso àquela referência, a referência ele perdeu, né? A objeto referência é isso, você está preso a uma referência que não é você, é algo fora de você. E aí ele perdeu e ele se suicidou. Então, assim, como é perigoso a gente fazer referência de quem a gente é em uma coisa fora da gente. Tanto na profissão, tanto em bens materiais, tanto em pensamento. A gente pensar e projetar alguma coisa que a gente é. Porque aí, como eu falei anteriormente, uma pessoa pode vir desconstruir essa ideia, a pessoa pode vir e falar alguma coisa contra, e aí acabou. Acabou quem eu sou, e aí eu me perco totalmente e acho que realmente eu sou o que a pessoa está dizendo que eu sou. Então, o que a gente está fazendo aqui nessas aulas da comunidade Influência Feminina? Qual que é o meu objetivo aqui? É justamente esse despertar, sabe? Esse despertar de consciência, para a gente sair dessa ilusão de ótica e se despertar para quem a gente verdadeiramente é. Sair desse estado de inconsciência e tornar, né, trazer à consciência quem realmente a gente é. E quando você começa a criar essa ilusão, quando que a gente começa a criar essa ilusão de quem a gente é fora da gente, nessa objeto referência? Quando a gente é muito pequeno, quando a gente é criança, a primeira objeto referência que a gente faz é a nossa mãe. Quando tiram a nossa mãe de perto da gente, quando a gente é bebê, quando a gente é criança pequena, quando tiram a mãe de perto do bebê, o bebê começa a gritar, porque ele não se reconhece mais ali naquele espaço. Ele precisa da figura da mãe para ele se reconhecer como uma pessoa. E aí vai passando o tempo, a criança vai ficando lá com uns 4, 5 anos, né? O que acontece? A criança vai para a escola e ela começa a ter uma objeto referência. Ela tem alguma coisa que ela gosta muito, até com 3, às vezes um travesseirinho, alguma coisa que é a objeto referência dela. Se você tira aquilo dela, ela chora, porque ela não está entendendo que você está tirando uma coisa dela. Você não pode substituir aquilo por outra coisa. Aquilo é o objeto a quem ela se referencia. Aquele objeto faz referência de quem ela é. Então, se você tira aquilo dela, você tira a identidade dela, você tira quem ela é. Por que as crianças, elas choram quando você tira a mãe ou tira o objeto que elas têm referência? Porque elas se sentem inseguras. Falta um pedaço de quem ela é, falta a referência de quem ela é. Elas se apegam àquilo, aquele objeto, aquele brinquedo, ou até mesmo a mãe no início, porque elas acham que aquilo sou eu, aquilo é meu, aquilo sou eu, como se fizesse parte de quem elas são. Elas se identificam com aquele objeto. E aí, desde então, desde que a gente é criança, a gente começa a ter esses apegos ao objeto. E aí, quando a gente vira adulto, a gente ouve muitas pessoas falando assim, eu sou um Zé Ninguém, eu não sou ninguém, porque eu não tenho dinheiro, eu não tenho trabalho, eu não tenho uma posição de destaque, então eu sou um Zé Ninguém, porque a sua referência está no objeto. Nós confundimos essa essência de quem nós somos, sabe? A gente não se aprofunda em quem a gente é. E a gente reduz isso por não se aprofundar, por não olhar, não entender, não enxergar quem a gente verdadeiramente é. A gente reduz isso a uma ilusão, a um falso eu. E esse falso eu, o que acontece com esse falso eu? Por que gera tanto sentimento negativo, esse medo, essa insegurança, essa ansiedade, tudo que a gente falou lá em cima? Os ciúmes, inveja, todos esses sentimentos ruins. Por que ele gera? Porque a gente tem uma sensação de fragmentação, de separação. Esse falso eu, ele gera que a gente é uma pessoa isolada no universo, que só existe a gente, que está acontecendo aquilo com a gente, só está afetando a gente. Então essa sensação de fragmentação, de ser uma pessoa pequenininha ali no universo perdido, sem referência, isso que causa dor, isso que causa o medo, isso que causa a insegurança. Isso cria as emoções negativas, como todas aquelas que eu citei lá em cima. Insegurança, medo de não ser bom o suficiente, ansiedade, preocupação, tudo isso pela sensação de isolamento, de fragmentação que acontece. Por que acontece? Porque você está desconectado de quem realmente você é. E o que é esse verdadeiro eu, então? A gente está falando muito de que essa autoconfiança está ligada a isso, né? Então, o que é esse verdadeiro eu? É aquilo que você é além do nome, além dos títulos, além dos objetos, além das atribuições.
Por exemplo, eu digo para vocês assim, eu sou a Renata coach, eu sou a Renata professora, eu sou a Renata mãe, eu sou a Renata esposa. E na verdade isso não é quem eu sou. Eu sou a vida que pulsa em mim, eu sou a energia que circula aqui dentro de mim, eu sou a conexão com o todo. Sabe quando você se sente parte de um todo? É isso que eu sou. Esse ponto de referência, da gente entender se a gente está conectado com a gente mesmo ou se a gente está conectado com o objeto de referência, é fundamental. Porque se eu achar, por exemplo, eu sou a coach, eu sou a professora, e aí alguém fala pra mim assim, mas eu não gostei da sua aula é uma porcaria, não gostei do que você falou, não gostei do que você disse lá nas redes sociais, o que eu vou sentir? Eu vou sentir que eu estou destruída, que você está me destruindo, que você está rompendo aí com as minhas estruturas. Por quê? Se eu sou a coach e você está dizendo para mim que não gostou das minhas aulas, que as minhas aulas não são boas, que as minhas aulas são uma porcaria, eu vou sentir que eu sou uma porcaria, porque a minha referência é quem eu acho que eu sou, é quem eu me apresento para você. Então é o título que eu carrego junto com o meu nome. Então se você diz para mim que o que eu faço não é bom, então quem eu sou também não é bom. E aí eu me sinto insegura, e aí eu sinto que realmente eu não sou ninguém, que eu não sou capaz. Então, esse medo, essa incapacidade que você sente, essa insegurança, essa falta de certeza, essa ansiedade, é baseado em quê? Em que referência você está baseando as suas inseguranças, os seus medos, as suas insatisfações? Qual é a referência que você está usando? O verdadeiro eu é a essência mais profunda, essa conexão que você sente com o todo, com o divino. Eu não sei qual o nome que você atribui a isso, se você chama de Deus, se você tem outros nomes, outras manifestações, mas você é a sua essência. Você é, por isso que a gente está trabalhando isso na comunidade de todas as aulas. Essa é a 4ª aula e a gente está sempre voltando o olhar para quem a gente é, porque a gente precisa ter essa consciência de que a gente não é aquilo a que a gente se refere. A gente não é aquilo que a gente pode nomear como algo externo, como aquilo que eu tenho. Eu não sou a Renata professora, eu não sou a Renata inteligente, eu não sou a Renata coach, eu não sou a Renata rica ou pobre ou mentirosa. Aquilo pode ser um estado que você está vivendo naquele momento, mas aquilo não define quem você é. Então, olhar para dentro e entender a autorreferência, que é você mesmo, a referência em si mesmo. Por isso eu disse lá em cima que a gente pode ter essas 2 referências. A referência em quem a gente é, naquilo que a gente verdadeiramente é, naquilo que a gente emana, sabe, de dentro, ou a referência, a objeto referência, que é algo fora de você, ou é um objeto, ou é uma pessoa, ou é um pensamento que você criou a seu respeito, né? Aí você pode dizer, mas eu sou tal coisa, eu acredito que eu sou isso. Você está me dizendo que eu não sou, quem eu sou agora? Eu não estou dizendo que você não tenha esses títulos, que você não tenha essas coisas que você se refere, você tem. Você, eu sou mãe. Sim, eu sou mãe porque eu tenho filhos. Então, mas eu não posso associar toda a minha essência a ser mãe. Porque senão, se alguém criticar que eu não sou uma boa mãe, eu não dedico todo o meu tempo aos meus filhos, eu vou me sentir ameaçada, eu vou me sentir fragilizada. E daí, por que a gente tá vindo em todo esse contexto? Porque daí que gera insegurança. E as pessoas inseguras não são autoconfiantes, as pessoas com medo não são autoconfiantes. Então, toda essa descoberta de quem você é, ela te dá uma base, ela te dá um alicerce para você conseguir ser quem você quer ser na vida e você conseguir conquistar o que você quer conquistar na vida. Todo esse nosso processo de autoconhecimento, ele está baseado nessa vertente também da autoconfiança, porque a pessoa, ela só conquista algo, ela só se torna algo, né,
aquilo que ela já é, aquilo que ela já está em essência. Então, por isso que a autoconfiança é algo tão importante. Então, você precisa começar a pensar nessa confiança que você deposita em você mesma. Talvez você não tenha essa autoconfiança hoje, porque até agora, até esse despertar de consciência, você tenha olhado para você mesmo tendo referência a objeto referência. Você ainda não tem referência de quem você é em essência, você não conseguiu sentir quem você é, a força que você tem. Quando a gente consegue sentir que a gente não é um ser isolado, fragmentado, pequeno, perdido no mundo, que a gente é conectado ao todo, que a gente é conectado com Deus, que a gente é essa centelha de vida, a gente consegue expandir, sabe? Essa expansão de consciência é que faz com que a gente consiga crescer na nossa jornada, tanto de autoconhecimento, de autoconfiança e de conquistas. Essas conquistas que eu digo não é sempre material, não é profissional. As conquistas pessoais, as conquistas de você olhar para dentro e saber exatamente quem você é. E por isso, como você sabe, você tem a referência de quem você é, você consegue dar um próximo passo. Você consegue seguir adiante, você consegue traçar o seu propósito. Por exemplo, as pessoas dizem, mas eu não tenho propósito, eu não tenho essas metas, eu não faço isso da minha vida, eu não consigo seguir nessa linha. Mas se você não consegue seguir o seu propósito, é porque justamente você está fazendo uma referência fora de você. Você está baseando quem você é no que você tem, num objeto fora de você, é objeto referência. Então, a aula de hoje é sobre autoconfiança. Eu quero despertar mesmo essa consciência para que você comece a pensar como você se enxerga, qual é essa projeção que você faz de si mesmo, qual é essa imagem mental que muitas vezes não é verdadeira, a gente cria uma imagem, né, daquilo que a gente acha que a gente é e a gente começa a representar esse papel. Por isso que vai ficando tão difícil ao longo do tempo manter certas coisas, porque como não é real, como é um falso eu que a gente criou, a gente não consegue manter isso por muito tempo. A gente não consegue fazer com que isso se aprofunde, com que avançar isso pra gente conquistar o que a gente quer na nossa vida pessoal, conquistar o que a gente quer na nossa vida profissional. Porque o falso eu, ele só cria ilusões, ele só cria as falsas expectativas que gera aquele monte de coisa que a gente falou. Medo, insegurança, incapacidade, né? A pessoa se acha incapaz, se acha que não causa uma boa impressão, fica ansiosa, não é confiante, tem ciúme, tem inveja, reclama o tempo todo, justifica sempre o que faz, porque como ela mesma não acredita, ela sempre tem que ficar justificando para o outro. E critica as outras pessoas, porque ela não se sente capaz, ela não se sente uma pessoa realizada, então ela precisa olhar para o outro para ela esquecer das próprias falhas, para ela esquecer dos próprios julgamentos, às vezes, né? Porque às vezes nem são as pessoas, igual eu falei, que o que a pessoa fala interfere no que a gente acaba quebrando aquela ilusão, né? Quebrando aquela imagem que a gente faz da gente. Mas às vezes o que a gente mesmo julga a nosso respeito quebra essa imagem. Então comece a entender quem você é, olhando para você, sentindo, sabe, essa centelha de vida que circula em você, sentindo essa energia que circula em você, que ora essa energia, ela tá lá em cima e ora ela tá mais baixa. Por quê? Será que é porque você tem atribuído valores que não são seus, você tem se apresentado para causar uma boa impressão, né? Você tem feito uma imagem de você que você precisa fazer um personagem porque você precisa agradar as outras pessoas. Essa necessidade de agradar o outro o tempo todo também vem dessa falta de confiança. Então, gente, vamos marcar essa autoconfiança aí, entender o que você... fazer esse checklist que eu coloquei no início aí, ver quais são as suas respostas para isso. Se você tem essas inseguranças, esse medo, essa incapacidade, se você não se acha capaz, você nunca se acha bom o suficiente, a gente precisa rever no que você está baseando a sua identidade, no que você está baseando quem você é, tá? Se tiver alguma pergunta, é o momento. Sei que é um assunto bem pesado, né? É um assunto bem denso, mas é um assunto que ele realmente desperta essa mudança.
essa mudança de mentalidade.